Começando mais um episódio do Papinho Tech. Lembrando, sempre toda segunda-feira, 8 horas da manhã, sem errar, já tem mais de ano, cara. Já são mais de 100 episódios onde eu trago profissionais da área de tecnologia e não só da área de desenvolvimento, de tudo quanto é área, para que você tenha ali um conteúdo de qualidade gostosa. Viu? Então, se você tá aí no YouTube, cara, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like. E também, ó, se você tá escutando no Spotify, que às vezes você tem o Premium lá e não quer propagandaiada que fica aparecendo, vai lá no Spotify e não esquece de seguir, porque isso ajuda demais o papai, tá bom? Ó, o negócio é o seguinte, eu fiquei assim, eu queria uma pessoa que tivesse uma espécie de bola de cristal aqui, porque eu gosto desses negócios de lemão, sabe, mapa astral. Mas eu falo assim, mas talvez não tenha muito a ver com a nossa área de tecnologia. Aí eu descobri uma pessoa de dados, eu acho que é basicamente a mesma coisa. E aí, assim, a pessoa que eu trouxe aqui é uma das maiores referências da área de dados no Brasil. Ela, ó, e respeita, hein? Porque não é de bootcamp, não. Ela é graduada em estatística e mestra. Então, calma. Jedi in Analytics. Eu gostei desse termo, Jedi. E fundadora da ASN Rocks, uma escola de estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Hoje eu falo com Adriana Silva. E aí, Adriana, tudo Aê! bem? Tudo bem, muito obrigada. Eu vim com a minha bola de cristal, então. É. Não é isso, no final das contas, o time de dados, ele Olha, olha o passado e prevê o futuro, não? a filosofia é a gente tenta ser Deus, né? Que futuro a Deus pertence. Então a gente tenta ser Deus, mas a gente ainda tá bem anos-luz, né? Mas a gente tenta, a gente se esforça para isso. Entendi. E me conta uma coisa, assim, pra gente começar, porque o pessoal da área de desenvolvimento tem um mal, que é o seguinte: não preciso estudar. Eu não preciso fazer faculdade. É só eu comprar um curso da Udemy de R$ 30, fazer em 15 minutos e colocar no meu LinkedIn que eu tenho a certificação tal. E aí pronto, já posso aplicar para a vaga. E na área de dados, é assim também ou precisa estudar no final das contas um pouquinho? Mas na área é assim? Porque eu acho que isso aí é só uma Muito, história para boi dormir, né? muito. E Ah, aí, toda vez que eu baseado em. falo que tem que fazer faculdade, eu chamo haters, que Ah, são e os aí, vagabundos, né, que não gostam de estudar. então, aí eu gostei dessa sua frase. Por quê? Porque a gente aqui trabalha com dados, certo? Então, baseado em dados, quantos por cento que fizeram isso que você falou chegaram a ser contratados? Então, eu acho que as pessoas fogem de dados. E na ciência de dados tem acontecido isso também. Então, tem muita gente que quer fazer um cursinho e acha que vai virar o rei da cocada, mas, cara, me fala uma coisa na tua vida que você conquistou sem se fuder durante o caminho. É parte do processo, não vai ser 15 minutos que vai te dar um orgasmo gigantesco, sabe? Tipo, você tem que levar um tempo para construir algo. E eu acho que as pessoas Entendi. estão Você não pode perdendo isso. pular as preliminares, né? Eu vou entrar na sua Exato. onda. E aí, então, vamos entrar na minha onda, então, na minha brisa. Imagina assim, ó, que você tivesse um botão do orgasmo. Você concorda que ia perder a graça? Ia perder a graça, porque Meu Deus do toda hora céu. apertou, eu tenho, apertou, eu tenho. As pessoas estão Hum. perdendo a graça pelo o excesso de informação e estão esquecendo do período da construção, que é a sua busca. Porque você gosta e você goza é da recompensa, mas você teve que lutar para ter a recompensa. E as pessoas estão pulando essa parte, e aí, para mim, deixa de fazer sentido. E não, na área de dados não dá para ser assim. É muito importante que faça uma graduação pensando em dados. Se a gente for olhar o número de pessoas que entraram no mercado de trabalho sem uma graduação são um percentual minúsculo. Então, porque o que te leva a crer que você vai ser esse percentual minúsculo? Estatisticamente já fica incoerente. Então, não, Mas tem que estudar pra mamãe caramba. me disse que eu sou especial, Adriana. Ela Eu virou e acho falou: incrível a Você sua não é mãe. qualquer um, Gustavinho. Eu acreditei. Perfeito. E maravilhoso, Gustavinho. Só que você não é qualquer um, mas você também não é o outlier dos menos 1%. Então cai na real que você tem que fazer a jornada como todo mundo, uai. Oxente. A mãe é Eu incrível, ela senti um pouco também, de ela tá crítica da sua certa. parte. Não, a mamãe tá certa. Ué. Minha mãe também falou que eu podia ser o que eu quisesse. E eu estudei pra caramba pra ser o que eu quero ser. Então, eu acho que é Entendi. isso. Não pode abrir mão do estudo. Isso, e ainda mais numa área tecnologia, gente. Tudo muda o tempo inteiro. E quando a gente fala da área de dados, a gente está falando de uma essência, de uma base estatística. E aí, se eu falo de estatística,
Me fala quantos por cento da população tem medo? Ai, que coisa horrorosa, não entendo nada. E por que isso acontece? Porque as pessoas não tiveram aquele estímulo de pensar analiticamente. Porque depois que ela entende a lógica, ela tem prazer em estudar lá dentro. Mas estudar é essencial, porque nada é trivial. Cara, eu estudo estatística especificamente desde 2005. E até hoje, eu estudando, eu falo: caraca, isso é assim. Porque isso quer dizer o quê? Demora, é uma construção lógica que teu cérebro demora para absorver. Ninguém vai fazer o negócio em 10 minutos e virou o rei daquilo. Assim, o pessoal de computação, quem faz ciência da computação especificamente, porque também as faculdades começaram a fazer o seguinte: vamos fazer curso de graduação em computação que não tem matemática? Para quê? Para atrair o medíocre, né? Vamos colocar aqui palavras certas, né? E aí começou a fazer sucesso. Mas se você for fazer ciência da computação mesmo, você sempre vai ter a disciplina de probabilidade e estatística. O que 100% dos estudantes, na hora que chega nessa disciplina, fala assim: pô, eu vim fazer computação, essas bosta de estatística e tal. Aí ninguém nunca entendia. Agora o pessoal entende, porque é o pessoal de dados e tal, né? Mas, pô, agora ficou talvez um pouco mais fácil de entender a relevância dessa área. Por que você foi para isso em 2005, cara? Em 2005 ninguém falava que estatística ia dar dinheiro, alguma coisa do tipo. Aí eu acho que vem muito das pessoas com qual a gente convive, né? Então, quando eu terminei o colégio e ia para a faculdade. Então, quando eu estava no colégio, aí tinha o coordenador do curso que conhecia a gente ali. E ele já tinha uma noção de que eu era muito apaixonado por matemática. E aí ele me chamou para trocar uma ideia e perguntou o que eu ia prestar de vestibular. Aí eu falei: eu quero ser professora de matemática, sempre quis ser professor. Eu quero ser professora de Putz, matemática, sempre, sonho, sonho. Desejei desde criança e pratiquei desde criança, isso que é mais doido, né? Então, eu quero fazer matemática ou física, mas assim, com a ideia de dar aula. E aí ele falou: cara, você já ouviu falar de estatística? Aí, tipo, entrou por aqui, saiu por aqui, fui para casa e conversando com a família nesse lance de o que você vai fazer agora, né? Tá se formando. E aí eu falei para minha mãe que eu ia ser professora. E minha mãe é professora, foi, né? Professora de português. O que ela entendi. fez? Você tá proibida. Eu não permito, enquanto você morar na minha casa, você ser professora. Porque professora não é reconhecida, porque você vai ser judiada pelos seus alunos e não sei o que lá. Então, por quê, né? Minha mãe tinha essa sensação. Porque ela deu aula para uma galera bem mais nova Por e experiência judiaram própria. realmente, experiência própria. Então, ela me proibiu. Enquanto você morar na minha casa, você não vai ser professora. Aí o que Alexandre falou, que era o coordenador, falou: bom, agora então eu tenho que pesquisar alguma coisa, porque fazer matemática eu não conseguia ver, aí naquela idade, né? Eu não conseguia ver a aplicação. Hoje, se eu tivesse feito matemática, eu acho que eu estaria no mesmo lugar, com a cabeça de hoje, né? Entendendo como as coisas funcionam. Mas aí foi onde eu comecei a pesquisar sobre estatística. E eu descobri a estatística no Guia do Estudante. Naquela nossa época não tinha muitos Ó, recursos, né? Era na revista. E sim. Guia aí da achei Abril, né? sensacional. Exatamente. E olha que massa, né? Eu olhei a revista, escolhi o curso ali, né? Gostei, aí troquei uma ideia, descobri que eu tinha um primo que era formado em estatística, eu nem sabia disso. Aí troquei umas ideias com ele, bababá. Entrei na faculdade e aí no quarto, 2 anos depois de formada, eu estava no guia do estudante incentivando outros, assim, né? Que aí já desde sempre é Putz, uma missão minha, assim. Então foi muito massa. Mas eu descobri pelo Alexandre, pesquisei pelo guia do estudante, trocando figurinha com meu primo. pô, legal. E como é que foi a carreira, assim, sua, né? A trajetória de carreira até chegar hoje, porque, de novo, né? Você falar assim, pô, faz um curso de dados, não sei o quê, a galera já entende um pouco, pelo menos o pessoal de tecnologia já tem, e muita gente, né, já tem a noção do que é, a relevância disso. Agora, até você chegar nisso, assim, falar assim, pô, eu vou fazer estágio, sei lá, em estatística. Tipo, o que que um estatístico faz? Uma estatística faz? Eu não sei, faço a menor ideia. Estatista, estatista mulher ou Ah, é estaticista. Isso. estatista. Puta Isso. nome A feio, hein? estatística é um nome, é um número, é um resultado de um teste, é a estatística do teste. Então, a pessoa que faz é estatista ou estaticista. Puta nome feio, mas é isso aí. É que nem música, né? Música, musicista. É. Então, se liga, naquela minha época, quando eu entrei na faculdade, todo mundo me perguntava: e aí, vai trabalhar no IBGE? Porque na cabeça da humanidade, estatística era para trabalhar no IBGE.
Comigo foi muito diferente disso, porque eu tive oportunidades, e aí, isso é uma coisa bem interessante, até porque você tem um público também, né? Eu sei que você é professor, e você tem um público mais jovem, né? Eu acho que é importante algumas coisas serem ditas. A gente tem que ir atrás do que a gente quer, né? Então, eu sempre buscava oportunidades para eu colocar a mão na prática, eu queria ver o negócio funcionando. E aí, como eu fazia parte do grupo de alunos que representavam os alunos no conselho dos professores, eu fazia aquelas reuniões com eles para definir o futuro do curso. E aí eu dava o pitaco como aluna lá dentro. E numa dessas falaram de um estágio que a Estetson estava procurando um aluno para ir trabalhar lá. Estetson é uma empresa de som de carro. Então, a maioria de nós que tem carro ou tem um daquele ou é algum similar, mas assim, são poucas marcas, né? E aí, essa Estetson, que era lá em Presidente Prudente, onde eu fiz minha faculdade, ela estava com essa vaga, e aí os professores, que eu fiquei bem de cara, e aí, de novo, reforça a importância dos alunos estarem perto dos professores, até nessas discussões de futuro do curso e tudo mais, eles falaram, eu não quero pegar, eu não quero pegar, eu não quero pegar, ninguém quis pegar. Eu falei, e aí, vai devolver pro cara sem nada? Eu falei, não, eu quero. Então você tem que arranjar um orientador. Eu falei, eu vou atrás de algum professor, então. E aí eu fui atrás do meu amado Mário Tarumoto, sou apaixonada nesse professor, acho que ele, a Vilma, abriram a minha cabeça de mundo, assim, é um cara maravilhoso e que tem esse lado da aplicação. E aí foi onde eu descobri, né, na prática ali, no meu segundo ano de faculdade, que não necessariamente trabalhar com estatística significa só ficar fazendo pesquisa de rua, que a maioria dos outros estagiários ficavam na rua entrevistando gente, nem tabulando isso e fazendo relatóriozinho, mas também descobrindo problemas de negócio e ajudando a solução de problemas de negócio. E aí o meu chefe lá na Stetson era o Carlos. E eu vivi várias histórias bizarras nesse estágio, foi muito divertido. E aí o Carlos, ele tinha uma dúvida do por que as vendas estão caindo se os nossos clientes adoram a gente. E aí a gente decidiu, então, fazer um levantamento junto com os clientes, porque a gente só tinha histórico de compra. Então a gente via que o negócio estava caindo, mas para ter essa resposta a gente ia ter que ser ativo. E aí a gente foi fazer algumas entrevistas com esses clientes, só que não era eu que fazia a entrevista. Eu criei o questionário e quem estava aplicando era uma pessoa deles mesmo lá dentro da Stetson que ficava ligando. E aí eu tive algumas experiências interessantes nesse projeto. A primeira é que, para mostrar o resultado, foi incrível ver a cara do Carlos brilhando. Aí, ó, se coloca no meu lugar. Eu, no segundo ano de faculdade, eu era apaixonada pelo curso, só até hoje, defendo com unhas e dentes, acho do caralho, acho que não tem nada mais da hora do que olhar para as coisas analiticamente e tirar insights daquilo. E aí, quando eu fui apresentar os resultados para ele viu os clientes que mais gostavam e falavam bem, e aí ele olhava aquilo e falou assim, mas quem é esse cliente aqui? Aí eu lembro que eu passei o mouse em cima, apareceu o nome. Cara, o olho desse cara brilhava tanto que eu falei, gente, se eu no segundo ano sou capaz de fazer isso com um homem, imagina o que eu não vou fazer depois de formada. Então, tipo, eu tô num lugar genial, tipo, apaixonada. E uma outra experiência interessante nesse mesmo estágio, e aí, de novo, já começa aquele lance da gente saber olhar para os dados, né, que eu fui aprendendo muito com esse meu professor, é de que a pessoa que estava entrevistando eram duas pessoas lá, colaboradores, né, funcionários ali da Stetson. Um deles só tinha nota 0 ou 10. Eu falei, cara, mas não tem nenhuma variabilidade em nada nesse negócio, ou 0 ou 10. E aí a gente fazia as análises e falava, cara, mas tá muito estranho. Aí eu levantei a suspeita, eu falei, mas será que ele tá fazendo certo? E aí o Carlos começou a investigar as ligações dele e descobriu que o cara ficava no telefone com a namorada e só ia respondendo bagulho aleatório. E aí foi um impacto grande para mim também, porque esse cara perdeu o emprego por essa descoberta da análise de dados. E aí eu falei, mas a culpa é minha, meu Deus, o que eu Uma fiz, espécie de né? fofoca com dados, né? Mas dados é só para isso. É para te mostrar o que é fato, não é fofoca, é o que é fato. E aí você descobriu o fato, porque dados está lhe contando a realidade. Aí você vai tomar uma ação e vai fazer alguma coisa, né? E aí eu lembro que eu fiquei bem impactada com isso, mas aí você para pensar e entra na forma como você iniciou a nossa conversa, né? Mano, se a pessoa não quer trabalhar, se a pessoa não quer estudar, se a pessoa não quer se desenvolver, cara, não tem muito o que ser feito, né? E aí eu me tranquilizei muito, mas eu vivi essas duas experiências assim que foi uma ver um homem muito feliz e eu no segundo ano de faculdade falei, meu Deus, o que eu vou poder fazer daqui para frente? E o quanto, se a gente não leva a sério as coisas, quais são as consequências que acontecem, independente do tempo. Alguma hora isso vai aparecer, né? É. E aí virou aprendizado. Pô, que legal, cara. Porque eu pergunto isso pra você, né? Porque na época que eu fiz faculdade,
não se falava que existia essa possibilidade. Eu fiz computação, né? Não falava da possibilidade de você pode trabalhar numa área que era de dados e tal, não sei o quê. Não tinha, cara. Dados no máximo era banco de dados, né? Você lá, o DBA, né? Que hoje também quase que não tem mais, né? Trabalhar com banco de dados direto ali e tudo, né? Porque. Mas essa é uma outra dúvida minha também. Você tem que saber necessariamente SQL, esses bagulhos assim, de banco de dados mesmo, ou dá para você só mexer com estatística e já é o suficiente? Vamos imaginar assim. Suficiente nunca vai ser, porque você tem que pensar assim, ó, o estatístico, o que ele faz? Ele vai precisar da base de dados para ele conseguir tirar alguns insights através das medidas técnicas, dos racionais lógicos que a estatística tem. Uhum. Se eu não consigo acessar um banco de dados, se eu não consigo mexer naquela informação, se eu não consigo manipular aquela informação para chegar na lógica da estatística, eu não consigo chegar no meu fim. Então, é extremamente necessário. SQL é super importante. Ter uma outra linguagem, tipo um Python, tipo um R, que aí me dão a capacidade de fazer o que a estatística oferece, porque o SQL tem a limitação, né? Ele vai fazer, Uhum. no máximo, uma estatística descritiva ali. Agora, quando a gente vai para uma camada de fazer algo mais sofisticado, aí você precisa de outras linguagens. Então, sem sombra de dúvida, se você quer ser uma pessoa que pensa, que processa e que é capaz de chegar no resultado, você vai ter que trabalhar a estatística, a lógica, e vai ter que trabalhar a ferramenta, porque senão você não consegue chegar no resultado final. Então, é sim, extremamente importante. A SQL hoje é uma das coisas que é meio que obrigatória a gente ter noção, saber brincar e fazer o negócio. E do mesmo jeito, um R e um Python também. E aí a gente O vê a diferença, né? Python, No mundo acadêmico é o R, no mercado de trabalho é o Python. E o cheguei a Python usar não o foi R. feito por estatísticos. Ou acho Então que o tem uma próprio diferença. demônio que fez o R, cara. Então, foram estatísticos, não são demônios, nós somos incríveis. E é uma visão muito estatística. Puta E o inferno mexer com R. aquele bagulho lá. Mas é tudo a mesma coisa, gente. Ó, se você Ah, sabe mexer no Python, você não vai sofrer tanto no R. então, o negócio do Python é o seguinte, né? Que o pessoal começou a falar muito de Python, porque o Python já é antigo. É de 90 e pouco o Python, né? Mas também a mesma coisa. Ninguém falava de Python até chegar nos dias de hoje. Já é Python. Muita gente começa a aprender programação através do Python e tal, e não sei o quê. Aí você vê aqueles gráficos assim de quantidade de pessoas que utilizam a linguagem, Python sempre está ali no top e tal, não sei o quê. Vocês da área de dados têm essa fama de pessoas que sabem mexer com Python, que é uma linguagem voltada para isso e tal, não sei o quê. É verdade mesmo? Você tem, vai, junto com a outra pergunta, né? Você precisa também saber Python, é importante você programar em Python e tal, não sei o quê, e até que nível, né? O que é que você tem que aprender a mexer com a linguagem? Então, aí entra num ponto importante. Nós não somos programadores e nem desenvolvedores. Então, qual que é a ideia de usar uma ferramenta? É usar as bibliotecas, as funções que existem para a gente implementar as nossas lógicas. E aí, naturalmente, se eu estou ali no dia a dia de trabalho, pô, é muito mais interessante eu pegar uma biblioteca pronta que já fez aquela lógica. Mas, por exemplo, o que eu pratico com os meus alunos? Cara, você sabe a lógica, você consegue programar em qualquer lugar. Porque você sabe como fazer o racional do passo a passo. Então, você saber a lógica da programação te permite fazer isso. Ah, mas no meu trabalho eu não preciso ficar criando, eu tenho acesso a um Python ou a um R. Pô, então usa as bibliotecas que já existem e que faça isso. Só que tenha em mente que cada biblioteca foi criada por um ser humano que definiu a regra da criação da biblioteca. E toda vez que a gente fala de ciência, principalmente no foco estatístico, a gente está falando de racionais lógicos para resolver um problema e que, pensa comigo, você concorda que para sair do ponto A e chegar no ponto B, existem 1000 caminhos que podem ser feitos para chegar aqui. E Uhum. aí, quando a gente pensa e entende esse racional, a gente percebe que não existe um método único para tudo. Então, você tem que entender como a biblioteca foi construída para você saber qual foi o caminho, qual foi o método implementado. E aí, por exemplo, eu que comecei a minha vida mexendo no R e no SAS, que foi lá na minha graduação. Aí trabalhei no SAS por muitos anos. E no SAS comecei a conhecer Python, eu percebo muitas diferenças do R para o Python, no racional analítico de como se resolve as coisas. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo que foi uma discussão que a gente teve aqui semana passada, numa das aulas aqui que eu dou para os meus alunos de clusterização. No R, ele usa um princípio teórico estatístico muito forte, que é dividir pelo desvio padrão, ao invés de ser pela variância, na hora de fazer a padronização das variáveis.
No Uhum. Python, ele divide pelo desvio padrão populacional. Aí você me questiona, Adriana, mas o que isso muda na prática? Na prática, se o seu volume de dados não for gigantesco, vai ter uma diferença gigante. E aí eu sugiro você usar o método, por exemplo, que é dividindo pelo desvio padrão amostral. Agora, se o seu volume é gigante, e aqui entra muita essência do que é o Python, Python é a ideia de força bruta, é a ideia de a gente rodar grandes volumes. É o grande diferencial dele, inclusive no mercado de trabalho. Então, se tá pela amostral ou tá pelo populacional, é tipo um foda-se, tanto faz, o resultado vai dar na mesma. Só que se você não conhece como funciona a seara lá dentro, você não consegue perceber essas diferenças. E aí você pode me questionar, pô, mas então tanto faz, se né, o volume de dados é grande, vai dar na mesma, então não preciso me preocupar com isso. Mas, cara, você trabalhando como um cientista de dados, como um analista de dados, ou como um estatístico, seja lá como for, você não vai só trabalhar com grandes volumes. Tudo vai depender Uhum. do contexto do problema que você está trabalhando. Então, um exemplo real. Eu estou trabalhando no McDonald's e aí eu vou fazer uma análise de cluster. No início, você pode pensar pelos clientes e aí vai ter milhões. Aí, beleza, o racional ali está validado. Só que se você estiver falando de criar grupos de produtos, a gente está falando de 40 lanches, sei lá, no máximo que o McDonald's tem. Porra, 40 você vai usar um método usando um racional para grande volume e vai dar uma diferença bizarra no resultado. E aí é isso que eu defendo, assim. Eu acho que as pessoas que trabalham com dados, elas têm que ter mais familiaridade com a estatística para elas conseguirem tomar melhores decisões no momento da criação de algo. Porque ela consegue criar estratégias lógicas para resolver o problema. Eu acho que a estatística treina muito o nosso cérebro a olhar um problema, ouvir essa lógica, e aí, quando eu escuto um problema, meu cérebro começa a traduzir. Como vai ser a tabela? Qual a técnica que eu posso usar? Qual o resultado que eu vou ter? Isso atinge o objetivo, que é o resultado do problema em si? Sim, então bora. Aí eu crio um racional de como resolver e começo a trabalhar. Isso é uma das coisas que eu defendo muito também. Não basta saber programar, não basta ser apertador de botão. Por quê? Se você não sabe ouvir um problema, pensar em como resolver, criar um racional lógico, você tem muita dificuldade de sair do zero apertando o botão. Você não sabe o que fazer, Uhum. você trava. E isso eu percebo muito, porque aqui na SN, um dos perfis que eu recebo em massa são apertadores de botão que se reconheceram apertador de botão. Caralho, eu tô fazendo isso, mas eu não sei nem o que é esse número. E aí eles vêm até mim e falam, Adri, me ensina essa parada. E aí o meu foco é esse, é te ensinar a essência do pensar estatisticamente, para você conseguir se virar na vida real. Então, sim, programar é importante, mas não seja um apertador de botão. Você precisa ter a base e o conceito para você conseguir se virar usando a programação. É por isso que eu sou contra o pessoal de dados, assim, sabe? Porque assim, ó, vocês são muito inteligentes, porque vocês sabem fazer conta e tal, né? Usam matemática, senso crítico e tal, não sei o quê. Aí, com o tempo, vocês começaram a aprender a programar. Aí, agora vocês mexem com inteligência artificial. Vocês só vão acabar com o programador, cara. A gente vai morrer. Vocês já sabem mexer com SQL e tal, entendeu? Aí vocês mostraram para o mundo a nossa mediocridade. Você não A acha? nossa também. Porque, ó, para pensar comigo, ó, eu tô no mercado de trabalho desde 2009, que foi quando eu entrei no SaaS. Então, como eu entrei numa empresa, 2010, falei errado. 2009, falei certo. Como eu entrei em uma 2010, sei lá, 2009 ou 10. Acho que 9 eu tava no mestrado e 10 eu entrei no SaaS, foi isso. Como eu trabalhei numa empresa de software, eu vi muitas as mudanças acontecendo. E o que, observando o que foi acontecendo, então, por exemplo, eu entrei no SaaS, qual era a palavra do momento? Data mining, brother. Data mining. Ninguém se falava em Big Data, Machine Learning, nada disso. E aí eu lembro da minha experiência lá dentro, que eu lembro de ligar para minha mãe e falar assim, mãe, esse bagulho de trabalho é muito louco. Porque assim, eu fiz a faculdade de estatística e eu aprendi que para você tomar um remédio, você tem que ler a bula. Então, para você aplicar um método, você tem que ter os pressupostos. Você tem que ler a bula para você saber se você pode. Aqui no mercado de trabalho, ninguém lê bula de porra nenhuma e sai fazendo um monte de coisa. E eu lembro que eu sofri com isso. Aí, quando eu fui maturando e entendendo como as coisas funcionavam, eu percebi e falei assim: caraca, não é que eles não estão lendo a bula, é que criaram estratégias diferentes. Esse começa a surgir o racional de machine learning. E aí, então, quando a gente pensa em machine learning, a gente está falando do quê? Cara, de um racional estatístico que eu não vou levar tão a sério assim.
É mais ou menos isso, porque na estatística a gente tem muita regra, muito pressuposto. Tanto é que vários materiais que a galera de machine learning desenvolvia e mandava para os estatísticos falavam: isso não é estatístico. E por que não é estatístico? Porque não estava lendo a bula, porque não estava aplicando o pressuposto. Só que é um racional que funciona para esse objetivo de ser Deus, de tentar prever o futuro, usando um racional de força bruta. Vou tentar errar, brother. Isso aqui tem lógica, então tem como defender esse racional. E aí o que a gente percebe é que assim, ó, o que foi sempre, desde que eu entrei no SaaS, né? Então, tô falando de uma experiência que nem é tão longa assim, de 2010 até hoje, o que para mim ficou sempre claro é tudo que todas as empresas de tecnologia estão buscando é facilitar a vida da pessoa. E aí, qual é o racional disso? Como assim facilitar a minha vida, Adriana, se eu estou correndo o risco de perder emprego? Então, aí você tá subindo a pirâmide, né? Então, você tem que se sofisticando em outras coisas para você não perder isso aí, né? E aí, qual é o racional? Cara, eu, quando comecei a trabalhar para fazer um modelo e colocar ele em produção, que hoje a gente faz em, sei lá, menos de um dia é possível ser feito, até algumas horas, se você já é experiente dentro daquele negócio, na minha época lá de 2010, porra, era experiência de tipo meses, 5 meses, 6 meses. E aí, o que que se percebe? Cara, beleza, a gente tá fazendo um bagulho legal, inteligente, e eu fui pré-vendas lá, então eu tinha que vender esses racionais. A gente tá fazendo um bagulho legal, inteligente, que a gente leva tempo para criar. Por quê? Porque os estatísticos têm que ficar lá programando, tem que ficar fazendo um monte de coisa. Se a gente criar um monte de biblioteca, deixar tudo isso pronto, eles já ganham agilidade. Aí o que acontecia lá em 2010? Levava-se, estou inventando os números aqui, 3 meses para fazer o modelo, outros 3 para colocar em produção. O que acontece isso desses 3 meses que o modelo está pronto? O meu dado está daqui para trás, filho. Eu já estou defasado, então eu já estou perdendo coisas aqui nesses 3 meses. E ainda depois mais 3 meses para colocar em produção. Então, quer dizer, o meu modelo já entrava em vigor com uma capacidade menor, porque, obviamente, a gente não vai conseguir prever daqui a 10 anos, mas a gente consegue prever mês que vem, 2 meses para frente, 6 meses para frente. E aí, o que o mundo entendeu e as empresas de tecnologia perceberam? A gente precisa fazer esses tempos diminuírem. E aí começou o que a gente faz até hoje, automação. Bora fazer tudo ficar mais fácil. Então, esse período de 3 meses, hoje, se você souber muito do negócio, você faz em um dia. Em um dia, então, tipo, tudo está automatizado. Todas as estratégias, os racionais analíticos estão em bibliotecas que fazem mais rápido. Beleza, diminui esse tempo. E aí entrou na onda, e aí eu estou falando ali perto de 2015 em diante, um esforço gigantesco no DevOps. Como que a gente faz esse fluxo funcionar para ser rápido colocar em produção? E aí, quando a gente conseguiu fazer essas paradas todas funcionar, e aqui entra muito de galera de arquitetura, entra muito a galera programadora para conseguir fazer essas APIs todas se conectarem e fazer o bagulho funcionar. O estatístico, o cientista de dados, ele está muito focado aqui nesse pedacinho. Mas esse pedaço que diminuiu horrores o tempo também é outras áreas ajudando, né, esse bagulho funcionar. E aí, quando a gente chegou no nível que tudo diminuiu muito, aí começa, aí eu também vivi essa experiência lá trabalhando no SaaS, começa o quê? Bora fazer tudo então, e aí um monte de lixo começou a ir pro ar, um monte de porcaria, porque não era mais o estatístico que estava fazendo, já tá tudo automatizado, só apertar os botãozinhos, aí chegaram os apertadores de botão, com o peito cheio, e apertando um monte de botão. Aí um monte de coisa deu merda, não funcionou, perdeu um monte de lógica, perdeu um monte de coisa, aí a galera volta atrás. Eu vejo essa flutuação no mercado, né? Um generalista que faz tudo sem muito conhecimento e depois a necessidade do especialista para sanar essa merda, e aí depois o generalista. A gente agora tá na IA do generalista, né? Um bando de apertador de botão que não faz porra nenhuma de ideia do que tá rolando aqui. Futuro? Especialista, cara. Como faz essa para funcionar de verdade? Quem manja desse negócio? E desde que eu me conheço por gente, eu sempre vi esse movimento e sempre vi a busca incessante de todas as empresas de software e nossa fazer o meu trabalho mais rápido. E aí para pensar, quem que vai se perdurar? Quem sabe como a parada funciona, quem consegue pensar, porque agora é pedir e a máquina faz. Então, volta para sua primeira pergunta. Se você não estudar, como é que você vai saber pedir? Então, você tem que entender muito a fundo de como o negócio funciona para você ter domínio de pedir e conferir se o que está vindo faz sentido, tem coerência, está correto ou não. Porque senão virou apertador de botão. E apertar o botão a gente já provou com o passar do tempo, que é o que a gente quer eliminar, porque apertar botão a máquina faz. Então eu Tá enxergo vendo muito aí? esse movimento. Você deve medíocre, ouvindo, né, tudo que ela falou aqui, somente comprova o que eu acabei de dizer. O pessoal de dados já domina tudo.
E você tá aí moscando, falando, ai, não preciso aprender matemática. Ai, eu não preciso ter senso Sim. crítico. Ai, eu não Ah, preciso isso. ler. Ai, eu não preciso. É. Esperto. Só Fica bem questão de tempo. esperto. Exato. Exatamente. Adriana, Isso eu concordo em gênero, número e grau. eu tenho uma pequenina crítica aqui ao pessoal de dados também, porque é o seguinte, a gente fica muito, vai, exposto ali a dados de intenção de voto, né? Toda vez que tem ali uma eleição e tal. Aí o pessoal apresenta, e são estatísticos que fazem, eu imagino. Aí eles apresentam lá, ai, tantos por cento de intenção, mas tem a margem de erro de 8 pontos para cima ou para baixo. Eu acho que se fosse para fazer isso, qualquer um pode falar que tem a margem de erro para cima ou para baixo, aí até eu. Eu não. Como é que faz? Se tem margem Vamos de lá, erro, então. não, tem que falar assim, tantos e ponto, Então, né? aí agora minha missão como professora é mudar esse seu pensamento, porque isso não é um pensamento estatístico. Primeira coisa que você tem que entender na estatística, isso é um mantra entre os meus alunos. Um número não é um número na estatística. Então agora vamos fumar um comigo. Um número não é um número na estatística. Essa é premissa. Premissa. Um número não é um número. O que o número é? Ele é um intervalo. E por isso que entra essa margem de erro. Agora vamos trazer o sentimento. Por que é um intervalo? Então bora lá, vamos entender essa lógica. Imagina que eu tenho uma população do qual eu quero vender um produto que é específico para uma determinada tipo. Homens, sei lá, homens do meu bairro. Restringir. Homens do meu bairro. Qual é a minha população nos homens do meu bairro? Todos os homens que moram neste bairro. Isso é população na estatística. E eu tô fazendo um produto que é uma roupa, que é uma camiseta, sei lá, e eu preciso ter uma noção de qual que eu produzo mais, PM ou G, para atender esse meu público, que é essa minha população de homens do meu bairro. E aí, naturalmente, você vai fala, fudeu, não sei, eu vou ter que, né, começar a observar as coisas, e aí entra um princípio de amostragem. Que é o quê? Cara, você não vai ter dinheiro, e aí entra um princípio de restrição também financeira. Você não tem dinheiro para abordar todos os homens do seu bairro, certo? Não, não tem. Então, o que a estatística descobriu? Se você tirar uma amostra bem feita desta população, a gente consegue chegar em um lugar que te leve bem parecido ao conceito da população. Então, qual que é a ideia? Vamos tirar uma amostra desses homens do bairro, do qual eu vou lá e vou perguntar o peso deles, por exemplo. E aí, se eu tenho uma amostra, imagina que eu tô com essa loja e você tá com outra. Eu Mas tirei eu uma posso amostra e você tirou mentir o outra. meu peso. Pode, tudo bem, mas beleza, faz parte da vida, mas por isso que tem margem de erro. Vamos, continua com o meu racional. Eu fiz uma amostra, você fez outra. A média de peso da minha amostra vai ser igual à sua? Provavelmente não. Provavelmente não. Maravilhoso. Então você já está com o mesmo sentimento. Eu tenho uma população da qual eu não tenho dinheiro para chegar lá, mas eu tiro um pedaço dela e gero uma medida estatística que chama, por exemplo, uma média. Eu fiz isso, você fez isso, eu cheguei em um valor, você chegou em outro. Então quer dizer que baseado nessa amostra, você tomaria uma decisão e eu tomaria outra. Agora, qual é um sentimento? Você acha que a sua média vai ser muito longe ou diferente da minha? Pra caramba ou alguma coisa parecida? Vai ficar mais ou menos ali no meio. Então, o sentimento está dentro da gente. Isso daí chama teorema do limite central. Você tirou uma amostra, você pegou um valor, eu, Adriano de referência, você tirou outra amostra e chegou em outro valor que a gente acredita que é próximo. E segue essa distribuição, inclusive, das médias. As médias seguem essa distribuição. Então, Que isso? a maioria das suas amostras vão ter valores parecidos e algumas vão ter valores estranhos. Beleza. Aqui já representa. Por que na estatística um número não é um número? Porque a estatística ela tem como missão não gastar todos os seus recursos, porque se você chegar na população, você gastou um monte de dinheiro para chegar numa conclusão que eu, pegando 100 indivíduos de uma amostra, consigo chegar em um número que não é exato a esse. Mas eu faço um intervalo de confiança e eu sei que dentro desse intervalo de confiança, o valor verdadeiro vai estar aqui dentro.
E aí você concorda que você consegue tomar decisões muito melhores, porque você não gastou tanto dinheiro, mas você tem o norte para sair. E por isso que não tem como o estatístico virar e falar assim, ó, é isso. Não tem como, porque eu estou trabalhando com uma amostra, eu estou trabalhando com um pedaço. E aí traz um outro sentimento. Se sua amostra é pequena, o intervalo tende a ser maior. Por quê? Porque eu tenho mais risco de tomar essa decisão. Se a sua amostra é grande, o meu intervalo tende a ser menor, menos risco de eu tomar essa decisão, porque eu tenho certeza que eu estou mais certo. E aí é onde entra essa definição de, uma vez que eu tirei uma amostra para estimar um número sobre uma população, eu tenho que ter um intervalo, ninguém virou Deus. A mesma coisa se chegar para mim e falar assim, Adriana, professora, quanto que eu vou tirar na prova? Quanto que você vai tirar na prova? De 0 a 10. Aí tu vai ficar puto comigo, não vai? Fala assim, mas isso eu também sei. Eu falei, então, mas se você quer 100% de confiança, o que eu posso te dizer é que é de 0 a 10. Você não tá me permitindo errar. Agora, se você me permite errar, então me diga qual é o seu nível de confiança que você quer, e aí eu vou te dizer, ó, entre 6 e 8 por 80% de confiança. Esse é o racional estatístico, e essa é uma coisa que buga muitos cérebros. Por isso que a estatística ela tem que ser construída aos poucos no nosso racional. Mas a premissa é que na estatística um número não é um número é um intervalo, porque eu estou baseado em uma amostra. Se eu tirar outra amostra, vai ter outro valor. Mas o verdadeiro, que é o da população, vai estar entre o meu intervalo e o seu intervalo. Essa é a Então, sensualidade da estatística. mas assim, um desenvolvedor, se ele vai lá, ele comete um erro no código dele, ele sofre uma punição, que no caso é a demissão. Fala assim, você não serve, tchau. E se um estatístico diz que, olha só, é tantos por cento de chance e ele erra, ele também não deveria ser punido de alguma forma? Ele poderia ser punido se o método dele estivesse errado e tivesse incoerência na lógica, mas ele ser punido porque a gente não é Deus e a gente não consegue prever com precisão, isso para mim é incoerente com o cenário de entender e aceitar que a gente não é Deus. Exemplo, pandemia. Vários modelos previam várias coisas e aí o mundo mudou. Um monte de modelo começou a errar. Isso eu lembro que tinham fóruns e grupos de galera falando, entre os meus amigos formados, ô, brother, o que vocês estão fazendo aí? Meus modelos tá cagando tudo aqui no banco. O que vocês estão usando de estratégia? Porque não tô acertando mais nada. O que aconteceu ali? Eu vou punir o estatístico? O modelo, teoricamente, está correto. O que mudou foi o ambiente, o que vai exigir que a gente precise maturar para que eu consiga entender um padrão de um cenário novo que nunca foi previsto por ninguém. Com Então, eu acho variáveis que são novas, né? várias coisas novas, exatamente. Então você está certo. Agora, sinta comigo, uma coisa é um fato. Eu fiz um código, ele tinha essa obrigação e ele não entregou essa obrigação. Beleza. Estatística, eu tenho uma missão, mas se o mundo muda, se eu não tenho acesso a variáveis, eu não consigo fazer esse negócio acontecer. Então, são duas medidas meio diferentes, entende? Então, para mim, não teria coerência. Agora, quando que um estatístico está ameaçado, um cientista de dados está ameaçado? Quando ele está fazendo merda pra caralho e não está sabendo como é a lógica do fazer. Porque todo estatístico, ele sabe que ninguém é Deus. Então, ele sabe que seu modelo está propenso a erro, principalmente quando você não tem variáveis suficientes. Então, eu acho que são duas searas que não são comparáveis. E aí fica injusto você fazer essa observação. Eu gostei eu vou utilizar mais essa frase aí. A hora que eu errar, eu vou virar pro meu chefe e falar assim, é porque eu não sou Deus, chefe. Eu vou usar essa daí. Não, mas aí é Quem sabe ele não diferente. me Uma mande coisa embora. são duas coisas diferentes aí, mano. Duas coisas bem diferentes. Se o seu papel é pegar esse negócio e colocar ali, beleza, você tem que fazer isso, é assim. Agora, quando a gente está falando estatisticamente, pode ser aqui, pode ser ali, pode ser aqui, por quê? Porque esse ali a gente não conhece, é futuro. Então, são comparações que não são justas. Eu acho que você nem consegue usar esse argumento. Uma outra coisa também que eu nunca entendi plenamente também é a diferença entre média e mediana. Porque assim, uma vez eu escutei de um cidadão de que média é uma métrica horrorosa, né? Então aí você tem um exemplo clássico que é o seguinte: se o, sei lá, se o Warren Buffett entrasse aqui nessa nossa reunião, nós três seríamos bilionários na média, né? Então a gente ficaria rico instantaneamente. Eu queria que você me dissesse qual que é a diferença e aí no final me dissesse se eu sou medíocre ou mediano.
Vamos lá. Primeira Porque não, coisa, não tem uma extremamente terceira importante. opção, ok? Ó, deixa eu te falar, primeira premissa. Quem te falou que média era uma merda, essa pessoa não sabe o que é estatística. Ela não entendeu a essência da estatística. A primeira premissa que a gente tem que ter é a média é a melhor medida e única medida foda que a estatística tem. Melhor. Não existe nada melhor do que a média. E aí eu posso fazer até uma máxima. Todos os modelos complexos fazem médias. Porque média é a melhor medida estatística que existe. O que é média? Média é uma medida de equilíbrio. A estatística ensina a gente a viver, né? Eu tenho estudado muito filosofia e falo, caralho, isso a média me ensinou a vida inteira, agora a filosofia tá me ensinando com palavras de Platão e é a porra da média, tá ligado? A média é ponto de equilíbrio. E aí, quando ele vira e fala assim, se entrar o Warren Buffett aqui, a média é uma merda. É porque você esqueceu que existem outras medidas estatísticas. Porque a média sozinha, só ela, é porra nenhuma. Ela não diz nada, ela só diz o ponto de equilíbrio. Mas o que você faz com isso se você não sabe o tamanho da régua? Tenta visualizar aqui que eu tô sem a minha régua aqui, ela tá na mão. Imagina aqui que tem uma régua. A média é. E aí, nessa régua, estão aqui suas observações, suas bases de dados. Vamos imaginar que a gente tá falando de renda, né? Então, a sua renda, vamos supor que seja 10 mil. Você tá aqui. A minha é 5 mil. Eu tô aqui. Warren Buffett tá aqui, não tá? Onde que está a média? Ponto de equilíbrio, brother. Ela vai estar longe tanto de mim quanto de você, porque a média é a grande mãe, eu quero equilibrar, eu estou acolhendo todo mundo da forma que eu mais consigo, que é deixando essa régua reta. Se quer viver bem, viva na média. Na média, não na mediana, que é o medíocre. Na média. O que é a média? Ponto de equilíbrio. É a única medida no mundo que é capaz de equilibrar esse histograma que a gente está imaginando aqui em cima. O que é mediana? A mediana é uma medida que vem para complementar o seu entendimento sobre a média, mas ainda não é suficiente. A mediana, ela vai pegar o número de indivíduos que existem aqui nesse desenho, então isso aqui é um histograma, né? A gente está aqui embaixo, Warren Buffett está lá na casa do chapéu. A média está equilibrando essa parada. O que é mediana? Tem 10 indivíduos aqui. Os 5 primeiros, eles estão indo até onde? Metade da base está indo até onde? Está indo até 5 mil. Então, no nosso caso, eu falei 10 mil você, 5 mil eu, então está indo ali até 12 mil, vamos supor. O que isso significa? Metade das pessoas do meu objeto de estudo, do que eu estou analisando, ganha até 12 mil. A outra metade ganha mais do que 12 mil. Traz um sentimento. Se metade ganha até 12 mil e a média deu 1 milhão, o que isso significa? Porra, tem um cara ganhando muita grana, brother. Tem alguém puxando a grande mãe, o equilíbrio, para lá, porque a média ela se movimenta conforme quem está em cima da régua. A É o famoso mediana ponto fora não. da curva. Exato, que é o outlier. A mediana não, a mediana caga e anda. A mediana, ela ordenou, ela vai ver até onde foi aquela metade. Que não tem uma melhor do que a outra. Não existe isso. O que existe é, para que elas servem? Elas servem para me trazer o sentimento sobre o movimento que tem aqui. E aí, quando você vira e fala assim, a média não presta, é porque essa pessoa que falou isso provavelmente não entendeu que a média é a melhor medida que minimiza erro, ela é a grande rainha, e eu chamo ela de mãe, mas não é minha mãe que resolve todos os meus problemas. O que isso quer dizer? Não é a média que vai resolver todos os seus problemas. Eventualmente você vai precisar de coisas mais criativas. E para isso criaram modelos estatísticos que estão fazendo médias em subgrupos, mas é a grande média que manda, porque é a melhor medida que existe. E aí, quem consegue me trazer uma mensuração se a média ela está perto ou longe desses pontos? Isso é chamado desvio padrão. Então, o desvio padrão a gente pode traduzir como uma medida de risco. Se eu chutar que a gente ganha a média, eu estou sendo justo? Aí o desvio padrão lá deu uns 500 milhões, 500 mil reais. Você acha que chutar a média para todo mundo parece justo? Não parece muito justo, porque o erro é muito grande, 500 milhões de diferença. E aí você começa a perceber que desvio padrão é uma mensuração de erro para eu entender a decisão que eu estou tomando. Porque o que o estatístico faz? O estatístico calcula o tamanho do tolete. Quem define o tamanho do cu é você, o dono do cu. E cada um tem um, certo? Então, às Boa vezes o analogia. meu comporta, às vezes o seu não comporta. E isso entra a decisão estratégica de negócio.
Então, existe uma diferença. Média, se alguém te falou que média é uma merda, essa pessoa não sabe o que é estatística. Começa aí. A média é a melhor medida estatística. Média e mediana. Média é Maria vai com as outras, é a grande mãe, eu sou influenciada por todos, eu sou o ponto de equilíbrio, eu sou a coisa mais sensual que existe no mundo. Mediana é para complementar com a média e eu entender como é essa distribuição. Se elas estão muito longe, fique atento, porque provavelmente tem outlier, e aí você olhando o desvio padrão, você percebe que talvez o risco é muito grande para tomar essa decisão. E se o desvio padrão couber no seu rabicó, porra, não faça mais nada, a média é suficiente para você. Você vai ficar fazendo deep learning, fazendo lá um algoritmo de LLM para prever um bagulho que você comporta com a média, não perca tempo, chute a média. Então, média é rainha, mediana, ela, se estiver longe da média, lembra que a média é equilíbrio, significa então que tem gente puxando para um lado ou para o outro, e que as duas juntas, mais o desvio padrão, você começa a entender o que tem no dado. Média sozinha não fala nada. Eu tenho uma palestra que eu sou absolutamente criticado. O título é Como Ser um Dev Medíocre de Sucesso. E aí eu levo um pouco, não é exatamente como você explicou, porque eu não seria capaz, mas de que a média não é ruim. E você ser alguém medíocre é ótimo em muitos casos, né? Então, por exemplo, né, nessa questão da renda aí, se eu tivesse na média, eu ficaria muito feliz, né? Então, porque tem isso, a hora que a gente fala assim, fulano é medíocre, a gente acha que é ruim, né? É tipo, você jogou a pessoa lá no chão, velho. Não, mano, é média, não é? Então, aí eu não concordo com essa fala, porque para mim, e aí eu acho que não tem essa definição em algum lugar fixo, mas para mim, quem é medíocre, ele tá na mediana e não na média. A média é bom, realmente, concordo com você. Medíocre, ele tá lá nos 50%, entendeu? A média, ela vai ser puxada para onde estiver indo a galera, entendeu? É Então, que a para mim, palavra medíocre é quem mediano, tá na mediana. ela não é tão forte assim, sabe? O medíocre é uma palavra forte assim que parece um xingamento, né? Me agrada, mãe. Então, se você associar medíocre à média, eu não discordo de você. Agora, eu associo medíocre à mediana. Aí eu acredito que a gente tem que se esforçar para pelo menos ficar na média. E eu acredito Entendi. fortemente que a média é o ponto de equilíbrio para a vida, em tudo. Hoje eu lendo muito sobre filosofia e refletindo sobre as decisões que eu tomei e o meu futuro e tal, eu falo, Adriana, média, média, constância, média, tenta diminuir variabilidade se for possível, mas média. E aí é a ideia de durar mais tempo, porque a média é equilíbrio, então ela perdura, né? Tem também. Tava procurando aqui, mas eu acho que eu não vou achar. Tem um livrinho que ficou muito famoso, que, né, o título você já deve saber, Como Mentir com Estatística, né? Você é contra ou a favor esse livro? Cara, não tem esse lance de contra a favor. Eu vou discutir só o nome do livro: Como Mentir com Estatística. A estatística Até a gente não porque acabou. um estatista, né, nunca ficaria em cima do muro, né? Eu A entendo. gente fica, é só o que a gente fica. Lembra lá que é tudo intervalo de confiança. Então a gente tá sempre ali no intervalo de confiança. Agora, o que eu acho que é importante nesse quesito? E aí entra outras searas da vida. Tudo, e a gente tá vivendo isso o tempo inteiro, todo mundo falando essa mesma coisa, mas tudo depende da narrativa que você cria, que você conta. Então, naturalmente, tudo depende do ângulo que você olha. A estatística ela vai corroborar com o teu ângulo. E aí é uma discussão que fala assim, mas isso daí tá carregando seu viés. É claro que tá. É meu cérebro que tá pensando na lógica Não de como tem resolver esse como não problema. ter viés. Nada, tudo é enviesado, não A é? gente tira viés. Como a gente tenta, né? Que essa é a premissa. Como a gente tenta tirar esse viés? Trazendo outros pontos de vista, trazendo críticas ao seu racional, estando aberto para isso. Então, eu entendo que mentir com estatística é completamente possível. Depende da narrativa que eu estou contando. Depende do que eu quero dar foco. É obviamente que é possível ser feito isso. Aí é onde eu defendo o quê? Qual é o seu caráter? Aí a gente está falando de ser humano, né? Qual é o seu caráter? O que você busca para você? Porque a única coisa que quando você morrer que vai ficar é a porra do teu nome. E aí você quer ser lembrado como? Então, isso é um combinado que eu faço com os meus alunos. Cara, tudo que eu vou ensinar aqui para vocês, vocês podem usar para o bem ou para o mal. Isso vai depender do seu critério, da sua característica. E eu sempre vou incentivar você a estar aberto a olhar por vários ângulos e usar para o bem.
Se você usar para o mal, eu corto o seu negócio fora. Porque não, nunca vai falar que foi meu aluno, porque não é a minha premissa. Mas isso é meio óbvio, assim, ó, e não é só com a estatística, é em tudo. Tudo vai depender do ângulo que você olha. E eu acho que são essas visões de qual a narrativa que você quer contar, porque tudo é possível. É. Eu vou te dar um desafio aqui, ó, que é muito complexo, que é o seguinte: eu gosto de um joguinho que fala assim: ó, você tem que me dizer uma estatística que dá 100%. E pode ser qualquer coisa. Vou dar um exemplo. 100% das pessoas maiores de 18 anos são maiores de idade. Mas então Porque, você quer porque óbvio, assim, né? então, mas você acha que isso daí é simplesinho? Mas não é não. É? Vamos lá, vamos ver se você consegue. É Uma difícil a gente estatística que dá achar cem por o óbvio. cento. E aí Mas, eu ó, tenho que dizer para você que não é 100%. Entendeu? Porque, por exemplo, você poderia contra-argumentar o seguinte: uma pessoa que foi emancipada, ela é maior de idade e não tem maior de 18 anos. Já não é mais 100%. Ah, sim. Entendeu? Então, tudo é narrativa, você tá vendo? Isso não é estatístico. Isso É é isso. história, né? Narrativa. Deixa eu pensar se eu consigo chegar em algo. É, você falou, o exemplo que você deu foi todo mundo maior de 18 anos é, é, É maior de é idade. adulto. É maior de idade, é adulto. Tá vendo? Você subestimou minha Ó, brincadeira. todo iPhone acima da geração 15 tem as melhores tecnologias. Agora eu quero ver você me quebrar. É porque eu olhei e vi meu iPhone, aí eu falei, todo iPhone acima do 15 ou 16 tem a melhor tecnologia de ponta. Isso, gostei. Tá vendo? Mas essa é uma atividadezinha legal, cara. Deus tá numa Não rodinha de conseguiu amigos me assim, ó. quebrar? Porra. Assim, ó, junta um monte de estatístico aí, ó. Estatisticistas, né? E aí você faz uma rodinha de brincadeira aqui, entendeu? Aí um fica tentando quebrar o outro. Isso é Quebrar legal, cara. outro. Brincadeira Ó, e sabe o que eu sadia. gostei dessa sua fala? Quebrar o outro. Isso é uma das outras coisas que eu levo muito a sério aqui na minha escola, né? Eu falo sempre para os alunos, cara, você está estudando um negócio que é conceitual de como resolver problemas, mas a gente olha para o problema por vários ângulos diferentes. Então, naturalmente, que para sair de um ponto e chegar no outro, sair de uma lógica e chegar na solução, existem vários caminhos diferentes para isso. Sendo assim, significa o quê? Você vai subir no palco e você vai ter que contar a sua lógica. Para a sua lógica perdurar, para você se manter no palco, todo mundo que está na sua volta, que é só o que a gente quer, não pode te derrubar, mas todo mundo que está fora do palco quer te derrubar do palco. E por que quer te derrubar do palco? Não é uma maldade, eu não enxergo como maldade. Eu enxergo Eu como, acho que se é. você está me vendo. Ah, eu não consigo ver assim, não. Se você quer me vender. Imagina, você é meu colaborador, você trabalha comigo. Aí eu te contrato para fazer um projeto. Você criou uma lógica. Você está Uhum. no palco ali. E eu quero muito que a sua lógica seja certa para a gente poder seguir a vida, né? Vamos trabalhar. É. Aí você sobe no palco, eu te faço uma pergunta, você não responde, gagueja, fala. Você acha que eu vou acreditar se essa lógica é coerente para a gente colocar a decisão ali e fazer esse trajeto? Não. Então você tem que ter substância técnica suficiente para subir no palco, todo mundo tentar te derrubar e você se manter no palco. Então, quer dizer, esse seu caminho é válido. Isso é É a ciência. estratégia do Muhammad Ali, né? Não é o. Como é que é? Não é o Muhammad Ali, não. Mas fica como se fosse. É rock balboa. Não é sobre bater, é sobre saber apanhar. Saber se defender, Apanhar é e ter continuar de conteúdo. pé. É Tá saber ter vendo? conteúdo. Se você tem lógica, qualquer pergunta que te fizerem, você sabe defender aquilo. E aí, olha só que da hora. Tem esse palco que tem substância e tem esse outro palco que também tem substância. Uhum. Ou seja, não precisa ter um palco só, não é só um caminho que é válido. Podem ter vários caminhos válidos. Só que você tem que se manter no palco, mostrando que o seu caminho é válido. E é isso que eu defendo para os meus alunos. Tenham coerência no que você está defendendo. Consiga se defender, porque se você não consegue, a sua ideia morre. Morre. Ninguém respeita. Basta uma É. pergunta que você não consiga dar a resposta coerente, seu projeto acabou. Então, é Eu isso que eu defendo, gosto assim. bastante dessas coisas assim, porque
É você partir do princípio que você pode estar errado, né? É muito difícil você assumir isso, né? Tinha um colega, um senhor que eu trabalhei junto, que supostamente, eu aprendi bastante a falar a palavra supostamente, que eu acho que é uma palavra que vocês de dados usam bastante também, que é o seguinte, ele começa, mas na brincadeira, né? Eu acho. E ele começava assim, ó, partindo do princípio de que eu estou certo, e aí ele continuava. Eu achava maravilhoso esse tipo de fala. E aí a ideia é, então vamos tentar quebrar para ver se esse princípio está coerente, né? Estou defendendo o meu ponto de vista. E eu acho que isso É, é muito a vida como ela é, né? Para tudo na vida. Se você vai comprar, por exemplo, eu decidi, eu juntei dinheiro, agora chegou a hora de eu comprar uma casa. Você vai contratar alguém que te ajude a definir o que, que é uma casa em condições. Então, porra, sei lá, vai abrir o chuveiro, vai ver se a água vai pro ralo, para ver se não fica ensopado, empoçado, as paradas tudo. Você vai ter que o quê? Confiar em alguém, certo? E aí o que, que a gente faz? A gente vai lá e contrata um profissional que nos ajude a fazer isso, porque essa pessoa estudou para isso. Você faz uma pergunta para esse profissional, e você, como leigo, hein? Você nem é o sofisticado. Você faz uma pergunta para esse profissional, ele gagueja ou ele não responde, você sente confiança? Se você não sente confiança e não vai contratar o serviço dele, por que cargas d'água você, como um cientista de dados no seu trabalho, acha que você vai poder dar somebody love lá dentro? Você vai ter que ter podemos concluir substância. o seguinte: seja um mentiroso convicto. Então, se for um mentiroso convicto e chegar alguém bom, eu te quebro. Do mesmo jeito. Você pode ser E convicto quanto minta, for. Eu te provo. minta com convicção que você consegue passar credibilidade. Isso é verdadeiro. O que você falou é O verdadeiro. corretor de imóveis é isso que ele faz. Ele não vai falar, eu chegar pro corretor e falar assim, me fala o que, que é uma bosta nessa casa aqui. Ele não vai falar para você, ele vai dar um migué e falar, não, é perfeita essa casa. Não, é que eu não pensei no corretor. Eu pensei em contratar alguém que vá comigo avaliar o que o corretor está mostrando. Então, Ah, pegar um entendi. profissional, tipo um arquiteto, alguém que mande. Agora, vamos supor nesse caso que ele não vai, ele vai mentir para você. Depois que eu comprei, ele mentiu. Eu já sou uma detratora dele, mano. Ele não vai conseguir mais nada a Olha partir que dali. vista maravilhosa. Aí você abre, tem um prédio na frente, entendeu? Aí ele fala, não, mas veja, olha, aqui entra o sol aqui por 30 segundos, né, de manhã. Não adianta, ele vai ser o mentiroso convicto. Então, mentiroso convicto funciona por um período, até que você cai e não consegue reerguer mais. Essa é a É. dificuldade de ser um mentiroso. Então, se é para fazer escolhas, eu prefiro ser honesta e reconhecer as minhas limitações e deixar aberta para mudanças, porque eu não sou Deus, mano. E a estatística também não, e a estatística que tenta ser. Então, quer dizer, se nem eu que estudo essa parada consigo ser a perfeitona, por que é, né? Então, aí para mim fica incoerente. Mas se você mentir com convicção, você realmente vai enganar muita gente. Mas quando bater a água na bunda ali, você desmorona, filho. Dali pra frente, você se fudeu com o gênero, número e grau, né? E Adriano, assim, sobre carreira também, tem bastante confusão de falar assim, cara, olha só, né? Você falou aí de alguns nomes, né? Que a gente ouvia falar de data mining, aí vem Big Data, aí depois não sei o que, parará. Aí você tem cientista de dados, engenheiro de dados, não sei o que de analytics, tem um monte de nomes diferentes, assim. Qual que é a diferença entre arquiteto de dados? Tem um monte de nome, assim, bonito, né, assim e tal. Qual que é a diferença para quem quer, de repente, ir para a área de dados? Se tem alguma diferença? Se é só a nomenclatura da empresa e tal? Como é que é, Não, assim? tem diferenças, porque, ó, vamos voltar lá para aquele momento que eu estava comentando, que quando eu trabalhava no SAS e eu fui vendo as evoluções das coisas acontecendo, né? Quando a gente começa a se afundar muito em um tema, você vai percebendo que ele é um universo, né? Que tem muitas Uhum. possibilidades lá dentro. E aí, quando você vê que é um universo, você começa a pensar: caraca, eu preciso ter alguém que seja especialista aqui, alguém que seja especialista aqui, alguém que seja especialista aqui, aqui, para que esse conjunto da obra chegue no resultado que a gente quer. E pensando no fluxo do racional analítico, é que a gente sentiu a necessidade de gerar outras profissões. E aí vamos pensar, então, por exemplo, você entrou lá no aplicativo do seu banco e vai simular um empréstimo. No momento que você está simulando o empréstimo, primeira coisa, atrás disso existiu um cientista que fez análise para criar uma lógica de modelo para conseguir fazer uma previsão. Para esse cara eu me empresto, para esse cara eu não empresto. Isso aí, então, existia um racional analítico para isso. Só que ele criou o modelo, esse modelo tem que vir parar aqui, né? Porque eu vou colocar as minhas informações e isso tem que me dar a resposta.
Então, para ele vir parar aqui, pensa comigo. Eu vou digitar a parada aqui, então tem a pessoa que é responsável pelo aplicativo, que eu não estou nem falando dessa CA, que já é outro universo, né? Mas tem a pessoa que é responsável por esse aplicativo, mas na hora que eu dei o enter, uma API teve que ir lá, levar essa informação, aplicar este modelo que foi criado por um cientista de dados, que chegou aqui um resultado e vai trazer esse negócio para cá. Quem vai fazer essa integração? O cientista de dados, muitas vezes, ainda mais se for estatístico, ele não tem esse conhecimento de fazer essa integração, porque isso daqui é pura computação, né? Como é que eu integro as coisas? Como é que eu crio essas conexões? Só que para esse cara fazer isso, ele tem que saber minimamente a lógica de um modelo. Ele pode não saber criar, mas ele tem que saber o que o modelo faz, como ele funciona, como ele é aplicado, como ele é monitorado, tem que saber toda essa parada. E aí começou então a surgir o engenheiro de analytics, que é a cara que vai colocar essa parada em produção. A gente chama de DevOps, cada um põe um nome também, cada empresa chama de um jeito. Mas é a pessoa que vai pegar o modelo pronto e vai produtizar ele aqui. Só que, para a gente chegar no modelo, eu precisei de base de dados, não precisei? E se eu precisei de uma base de dados, então eu estou falando antes do cientista agora. Se eu precisei de uma base de dados, alguém teve que cuidar, gerir, garantir que aquilo está correto e tem sentido. Isso daqui está muito papel na engenharia de dados. Que é o quê? São pessoas que estão focadas em banco de dados. Ele também não precisa saber fazer o modelo, mas ele precisa saber fazer um belo dicionário de dados, ele precisa fazer o monitoramento, ele precisa fazer toda a parte de tempo para trás para conseguir resgatar informações passadas. Então, ele também precisa saber a lógica do para que esse dado vai ser usado para ele fazer o melhor trabalho aqui. Então, só aqui eu já te desenhei 3 profissionais. Aí agora, vamos pensar no mundo de análise em si, só esse miolo. Cara, se é uma análise que a gente chama de ad hoc, me responde aí, quantos por cento dos meus clientes estão fazendo churn, por exemplo, para eu saber se isso é um problema, para eu depois pensar em alguma coisa. Cara, isso é uma análise rápida, a gente deixa mais ali no papel do analista de dados. O analista de dados é uma pessoa que é para ajudar, muito o papel dele é ajudar o negócio a se direcionar. Então, eu acredito que você também se enquadra aí no perfil Né? empreendedor. Tipo assim. E aí, quando você está empreendendo, aí eu vou colocar no meu agora, que 6 anos que eu estou empreendendo, eu preciso tomar decisão a todo momento, de tudo que está rolando. E para eu tomar uma decisão, não é legal eu saber o fato no passado, a verdade? Então, o papel do analista de dados é me ajudar nisso. Cara, eu preciso saber, vamos pensar no meu caso, quantos por cento dos meus alunos terminaram o curso X? Poderia ter um relatório já pronto, não poderia também? Aí entra o lado de BI. Então, repara, o analista, ele pensa em responder coisas rápidas que podem usar técnicas simples ou até mais sofisticadas. Por exemplo, o que influencia no meu aluno fechar com nota acima de 7? Ele pode fazer um modelinho de regressão aqui para ele poder me dar quais são os fatores, quais são as variáveis, quais são as características desse aluno que fez ele fechar com uma média maior do que 7. Agora, se eu quero fazer um monitoramento, se eu quero entender como as coisas estão indo no dia a dia, é muito mais legal que tivesse um relatório que fosse dinâmico, todo dia ele se atualizasse. Aí criaram a vertente do BI. Vamos deixar essa parada automatizada aqui? E aí entra essa parte de relatórios. Um cara que é responsável por um BI, ele tem que ter o princípio de um analista, ele tem que saber pensar analiticamente, ele tem que saber ouvir um problema e detectar qual é um tipo de análise que vai ser útil para esse tomador de decisão. E aí, ele tem o conhecimento de ferramentas de BI para deixar isso bonitinho ali para atender a necessidade do que é pedido. Então, conforme a gente vai avançando é tudo que você entra, né? Quesito multiverso. Tudo que você entra vai ter um outro universo gigantesco lá dentro. Então, esses papéis começaram a surgir quando a gente quis ficar cada vez melhor naquilo. Então, a gente tem que dividir, porque cada um tem que cuidar de uma seara. Tem algum desses aí que, na sua experiência, o pessoal de computação vai mais? Tem a tendência a ir mais para tal área? Porque, sei lá, quem faz estatística normalmente vai para tal, sim, mais ou menos? O meio, análise, ciência de dados, BI, estatísticos, normalmente estão aqui. BI ainda abre um pouco, vem uma galera de computação também, até de outras áreas. Agora, galera de computação normalmente está nesse DevOps e também na parte da engenharia. Mas tem estatístico em todos os lados, tem cientista de computação em todos os cantos. Agora, uma coisa que para mim é fato, aqui dentro, na parte de análise e ciência, princípios estatísticos vão fazer muita diferença para você ser independente. E olha que massa, uma empresa do governo me contratou para dar um treinamento para eles lá.
todos eram cientistas da computação fazendo machine learning. Todos eram ótimos profissionais. Aí vieram fazer o curso, eu tava até assim, falei, cara, o que eu vou ensinar pra esses caras, né, mano? Os caras já são bons no que fazem. Conforme eu fui ensinando a estatística, eles falaram, caraca, agora eu tô muito foda, porque agora eu sei essa lógica e eu consigo criar mais. Antes eu tava aqui só fazendo, apertando o botãozinho, porque na computação a gente tende a pular a etapa da estatística, a gente faz isso virar um pacote. Então é só rodar esse pacote, só rodar esse pacote, é só rodar esse pacote. Mas quando você tem domínio desse pacote, você pode criar muito mais. Então eu não consigo mudar minha cabeça. A estatística ela te faz ter pensamento crítico, ela te faz criar novas estratégias e ela te permite criar, cara. Tem alguma coisa que dá mais tesão do que criar, mano? Do que você trazer uma solução que ainda não tinha sido proposta, você pensar fora da caixa. E olha, que você está usando as mesmas ferramentas, mas você juntou e virou um bagulho que não tinham se pensado. Então a estatística ela traz essa sustância, é isso que eu defendo com unhas e dentes. E Adriano, eu falei no começo aqui, né, te apresentando e tal, que você tem uma escola, né, que chama ASN Rocks. O que é essa escola e por que você foi querer mexer com isso, cara? Pessoal, você não, sua mãe já virou pra você e falou assim, mexe com dar aula de matemática, não. Aí você foi pra estatística, aí mesmo assim falou, não, eu quero ser professor e tal, não sei o que é isso. Exatamente isso. Eu sempre quis ser professora. A restrição era: quando você estiver na minha casa, você não vai ser. Eu saí da casa dela e eu virei. E aí. Entendi. É meta, sabe? É um negócio que eu nasci para isso. Eu gosto muito de dar aula. Eu fui crescendo na minha carreira e cheguei como diretora de analytics numa multinacional. E eu não gostei, mano. E aí eram tretas de diretor ali que eu falei, caralho, não quero isso tudo pra mim, não, mano. Não quero. Aí fui prender, né? Piorou, mas enfim, não era bem o que eu queria pra mim. E aí, olha que massa, nesse momento que eu tava aqui, um aluno me ligou e falou assim: Adriano, eu quero ganhar dinheiro em cima de você. Você dá aula e eu vendo você, pode ser? Eu falei, nossa, tudo que eu quero. Aí eu pedi demissão e falei, bora, vou focar no que eu sempre quis, que era dar aula. Ó, desde que eu me conheço por gente, desde o meu primeiro trabalho, eu falava isso com o meu chefe. A minha missão não é ficar aqui dentro, a minha missão é ser a melhor professora que meus alunos já tiveram. Então, eu estou aqui para ganhar experiência, para eu poder ter história para os meus alunos. Então, o que eu quero é ser professor. Aí, quando Legal. aconteceu isso, esse cara falou: bora, vamos começar. Só que eu tenho um trauma grande ali, que eu perdi meu pai por conta disso, e eu não consigo fazer nada que seja fora da lei. E aí ele virou para mim e falou assim: vamos fazer o curso. Eu falei, mas tem que emitir nota, né, bebê? A gente vai ganhar dinheiro, tem que emitir nota. Ele falou, não. Eu falei, não, velho, não vou fazer se não for certo. Então vamos abrir uma empresa. E aí, nesse momento, ele vazou. Aí eu falei, pô, então eu vou continuar sozinha. Agora eu já tô aqui empolgadona, né? Eu já tinha me frustrado lá. E o que eu fui percebendo ao longo dos anos também, né, como gerente, diretora? Todo mundo que eu ia entrevistar era só apertador de botão. Eu falava, gente, isso é doloroso, as pessoas não pensam. Então eu vou criar uma escola para as pessoas pensarem. A minha premissa é essa. Eu treino meus alunos para Programador, eles. a gente fala que é CRUD Maker. O pessoal que só sabe Maker. fazer CRUD, é o apertador de botão que você tá falando. Apertador de botão. É terrível, não é? Não é frustrante? Quando você vai Ó, entrevistar tem essa alguém, linha você... aqui, ó. Você só vai reto. Se tiver uma curvinha, aí vai, aí já Ai, desespera, não sabe parei. o que fazer. Exato, é isso. Então eu falei, cara, eu vou focar em fazer as pessoas pensarem. E aí, quando eu criei a SN, que foi há 6 anos e meio atrás, a minha premissa era: eu vou educar tanto essa galera que eles vão ser os melhores do mercado. E aí eu comecei com um curso, já o primeiro curso que eu criei é o meu curso de longa duração, que hoje ele tem 2 anos de duração. Então, pra você ver, tem que estudar, tá Putz. vendo aí? 2 anos É. de duração, mas a pessoa sai dali transformada. Ela muda o jeito dela de ver o mundo, porque ela vai olhar agora no ponto de vista estatístico das coisas. O que eu tenho de depoimento sobre isso é absurdo. E esse Esse daí é curso, pra qualquer um. inclusive, Tipo, eu sou. Não sei nada. Serve, eu posso se entrar. pode, desde que você venda sua alma pro capeta que sou eu. Porque eu vou bater pra caramba, mas eu vou Isso. fazer seu cérebro mudar. Só que Tá. você tem que É fazer porque o tudo que eu te pessoal gosta de mandar. falar assim, do zero ao não sei o quê. Eu falo assim, só que cada um tem um zero diferente, né? Lá ele. Mas assim, Aí você. é isso mesmo. Só que eu tento nivelar. Então, os primeiros 3 meses é tudo nivelamento. Então, relembrando para quem já tinha o conhecimento e nivelando para quem não tinha. E aí, Uhum, nesse período, quem não tem esse nivelamento é o que vai sofrer mais ali, que eu vou cobrar mais. Então, esse entendi. curso eu preciso de no mínimo 12 horas semanais suas por 2 anos.
Esse curso está com inscrições abertas e não é tipo ter dinheiro entrou, muito pelo contrário, processo seletivo e eu vou ver se o curso faz sentido para o seu objetivo e se você realmente está comprometido comigo, porque depois eu vou jogar na cara. 2 anos aqui. Aí, quando o meu curso era muito grande, né, 2 anos, a galera começou a me pedir cursos menores. Aí eu criei o que hoje chama Intensivo Data Analytics. O que é esse curso? Esse curso ele dá para ser feito em 6 meses. Também Uhum. estudando bastante, não é trivial. E eu sou professora educadora. O que isso quer dizer? Cara, não é um videozinho gravado, você vai ficar vendo lá sozinho, não. Muito pelo contrário. Você vai ter que interagir comigo no vídeo, eu vou te dar lição de casa, você vai fazer, vai devolver, eu e meu time vamos corrigir. Tem quiz para validar os seus conhecimentos lá dentro. Aí eu sei que você vai ter dúvida na hora de fazer a lição de casa, né? Porque quem está aprendendo tem que exercitar. Aí eu deixo o Zoom aberto das 8 da manhã às 8 da noite, 2 dias na semana para você entrar e tirar suas dúvidas. A gente tem toda a parte de network ali, uma comunidade, porque nada melhor, como a gente falou anteriormente, do que ter contatos. E se você está Uhum. se enfiando no universo novo, é bom você respirar esse universo novo. Então, Pô, nessa nossa comunidade, a gente tem Clube do Livro, a gente tem o que eu chamo aqui de Palco Florence, que é como se fosse um meetup. Então, a gente se encontra aos sábados para fazer algumas discussões, e o WhatsApp da galera que fica ali todo mundo trocando ideia. Esse é o meu segundo curso, que é o Intensivo Data Analytics. Então, repara, tudo para quem quer ser cientista e analista de dados. Esses 2 cursos são o de focados para dois quem anos, quer como é que trabalhar chama? com isso. Ele chama Data Science Analytics Transformando Negócios, porque aqui tem muita parte de aplicação também, e a gente ensina muita parte do vender seu peixe e mostrar para a área de negócio que vale a pena pagar teu salário. Então, o de longa duração, o intensivo Data Analytics, que é o de 6 média meses. duração, 6 meses. E aí eu criei outros 2 cursos também conforme as demandas. Entendendo estatística divertidamente é um curso para quem tem medo da estatística, que é virgão, quem quer trabalhar como análise de dados, está lá apertando um monte de botão no Power BI, mas não sabe que porra que é aquilo, que Aqui é quer burro, trazer um. né? Eu gosto Não é de. burro, Sim. é ignorante na estatística, né? Então, se fosse burro, ele não ia reconhecer e não ia se interessar. Então, na verdade, é uma Então. pessoa que entende a limitação dela e É que que quer você é mais polido do aperfeiçoar. que eu, né? Aí é diferente. Tudo bem. Eu acho que também veio com a Justo. idade, tá? Porque eu falava igualzinho. Aí, Entendendo Estatística Divertidamente é um curso que você faz em Legal. 3 meses e ele é muito focado para analista de dados e para quem tem medo da estatística. Uma das coisas que eu acho mais massa é que já virou um apelido assim entre os estatísticos que vêm estudar comigo, porque tem muito estatístico que se forma e não sabe o que é estatística, né? Eu fui uma delas, eu mudei depois do mestrado. E aí eles me chamam de Madame Dri, a que traz o amor de volta, porque eu faço a pessoa se apaixonar porque agora ela está entendendo o que ela faz. E aí eu Entendi. tenho o quarto curso, que é o de entrada para virgões, para o seu público que não entende bem, por exemplo, o que é dados, que se chama Primeiros Passos em Dados, é o PPD. O PPD é um curso para você tirar o cabaço, para entender o mapa, para entender o que é esse cenário. Então eu uso muita analogia, cara, quando você vai montar um quebra-cabeça de 1.000 peças, primeiro você olha a imagem, né, brother? Você não vai chegar lá querendo montar o bagulho sem nem saber o que é. Então, cara, você tá pensando em entrar para a área de dados? Olha o mapa, esse é o PPD. Olha o mapa, vê o que é, entende para que serve, como funciona. E aí lá no PPD, no final, eu dou um caminho das pedras para quem quer ser analista de dados. Olha o que você tem que fazer para quem é júnior, sênior, estagiário, júnior, pleno e sênior. Ó, para o cientista, o que você precisa saber para cada um desses níveis? Ó, para o engenheiro de dados, o que você precisa saber para cada um desses níveis? Então, é um mapa para você poder organizar as peças e começar a trabalhar. Porque uma das coisas que eu percebo, né? Dados está em voga, né? Todo mundo só fala disso, Sim. que nem se falou aqui várias vezes. É o Só que a hype. galera quer, exato, quer entrar para essa área e aí começa a estudar uma parada, aí de um vídeo vai parar no outro, vai parar no outro, e aí quando viu, não entendeu nada do que foi dito e não focou em nada. PPD para te dar um mapa, ó, foca nisso agora, esquece o restante, velho, o mundo tá girando e vai continuar girando. Foca nisso, você tem que se desenvolver, você tem que começar a andar. E aí, com foco, você chega lá. Então, quem está começando é PPD, EED, IDA e DSA. Esse é o meu fluxo, né? A minha esteira aqui dentro para fazer com que os meus alunos sintam substância, que eles queiram continuar sempre ativos e estudando. E aí, naturalmente, que tudo vai girando, vai mudando e a gente também vai mostrando como essas coisas funcionam. Para Então, você esse é o que racional tem da SN. interesse nessa área de dados, vai estar um QR Code aqui na tela e também o link está na descrição para você conhecer um pouquinho mais a ASN Rocks aí da Adriana. Vale a E pena, Adriana, venham. assim, vamos supor, eu não quero.
Eu sou da área de tecnologia, mas eu não quero. Eu sou dev, eu quero mexer com dados, assim, não quero ir para essa área, eu quero migrar de área. Mas o que, que você acha que seria interessante que eu aprendesse, mesmo assim, e que seria útil na minha carreira de tecnologia? O que, que é Física básica. isso? Exemplo, você saber com propriedade a diferença da média para a mediana e entender que é desvio padrão já vai mudar sua visão de mundo para várias coisas. Então, o que eu recomendaria seria o ED, entendendo estatística divertidamente. Você vai fazer isso de uma forma bem Tá. leve. Eu conto piada pra caralho. Você já viu como eu ensino, né? Tolete no cu. Esse é o meu racional para ensinar estatística, porque Eu a tô, gente eu tô sabe. achando muita gente que tá usando o Anos aqui de uma forma muito. Porque tenho um idiota que vem de curso de Java que ele fala o seguinte: se você não aprender isso aqui, um abacaxi vai ser introduzido no seu reto. E aí agora você também. Então, entendi, É, mas cara. Acho que essa é a nova tendência de mercado. Eu não estou dizendo que eu vou enfiar no seu, estou explicando a estatística com isso. A estatística ela é a arte de medir o tolete. O cu é o dono do problema. E aí Entendi. você tem que entender. Então vamos lá. Qual que é a probabilidade de eu no escuro sentar num qualquer lugar e algo entrar assim no sem querer? A Quero gente vai ter que fazer um dados. experimento para entender, porque o lugar vai influenciar nisso, né? Então a gente precisaria fazer um experimento, tá vendo? Ó, princípio estatístico. Como é que eu vou enfiar uma probabilidade? Vou tirar a probabilidade do meu rabo aqui. Para calcular a probabilidade, você tem que ter experiência. Eu E vou aí, te dar para um ter dado experiência, então. é dados. Se você foi chamado pelo seu chefe para uma reunião só você e ele, ao você entrar na sala dele e se sentar, 100% das vezes algo será introduzido no seu reto. Aí vamos voltar lá para sua piadinha do 100%? Mas e se eu entrei lá para ele me promover? Eu não acredito. Aí eu acredito, eu fui promovida em todos os trabalhos que eu fiz, velho. Como não? Eu acredito. O chefe nunca No... chama a gente pra alguma coisa boa. Tem essa. Oxente, como ele te promove? Aí ele não chama? Manda um e-mail. Ah, não, comigo a Tem um experiência foi banco aí, um completamente banco diferente. laranjinha que manda e-mail. Oi, fulano, parabéns. Você Eu fui recebeu uma promovido? promoção. É. Ninguém foi lá dar um beijinho e parabéns? Supostamente, né? Eu Ah, tô falando aqui. então, aí supostamente eu não trabalho. É. Aí, Mas aí, pensando em beleza. dados, e aí na minha experiência, eu sempre fui chamada na salinha, então dá para sentar lá e ser uma coisa boa. Então, para eu melhorar como carreira de desenvolvedor, saber média, mediana, um pouquinho de Gráficos. estatística, você acha que é interessante para a Sabe por carreira? quê? Vamos pensar nos seus dilemas como desenvolvedor. Você não tem que se preocupar com o lance do tempo da execução das paradas, ver Hum. se tá rodando no tempo que você quer. E aí você concorda que cada vez que você roda, ele dá um número diferente, não dá não? De tempo ali? Ele não dá exatamente a mesma coisa, porque vai depender do volume de dados, bababá. Brother, isso já é um problema estatístico. Se você tiver o princípio da estatística, você já começa a observar. Ah, mas a variação está baixa, então está consistente. Variação desvio padrão, então a média é boa. Variância pequena. E aí você fala, porra, então pode seguir assim que vai dar bom. Aí você vê que a variabilidade está alta, pô, então tem alguma coisa estranha aqui, eu preciso trabalhar mais. E aí você vai descobrir o que é essa coisa. E assim a vida vai. Então, princípios básicos de estatística ajudam muito o DevOps e também na gestão das ferramentas que vocês usam. Porque hoje é Uhum. tudo em nuvem, isso custa. E também o custo ele não é fixo, ele vai variando. Então, você saber fazer uma análise disso, isso é análise estatística. Vai te ajudar também a tomar melhores decisões nas suas escolhas. Então, não existe nada no mundo que não use estatística. Outro Ó, 100% aí, tenta me não. quebrar. Não. Ah, eu ia falar um. Porque eu tô Melhor até não. aqui pensando, vai que ele vai falar que eu tô curiosa. Tem coisas que a gente tá prestes a dizer e a gente se arrepende. A gente usa estatística e fala assim: a probabilidade da merda é grande, então deixa eu ficar quieto, né? É uma forma de estatística também, eu imagino. E, vamos pensar o seguinte: a galera gosta muito de ir para uma determinada área por causa de dinheiro. Fala assim: paga bem. Vai para a área de tecnologia porque o pessoal paga bem. Não sei quem que acreditou nisso em algum momento e tal. E a área de dados? Como é que é, até em relação também
há desenvolvedores e tal, o mercado hoje tem oportunidade de ganhar bem. Aí você vai perguntar, você, mas o que é ganhar bem? Não, vamos colocar vai. E aí? Ganha ou não ganha dinheiro? Perante a população brasileira, ganha dinheiro. E agora, eu trabalho com dados, não é isso? Então, essa pergunta ela não deveria É, ser feita para nenhum outro ser humano. Ela deveria é ser que eu pesquisar. já. E aí você fala Aí é a minha assim, se visão. você ganha mais do que um salário mínimo, já é mais do que 80% mais, você já me quebra, entendeu? Então, É, aí você já sim. percebeu que então é contexto, né? Então, assim, ó, o que, que eu defendo? Quer saber sobre o salário? Aí, para quem está ouvindo a gente, né? Quer saber como é o salário para entender se no seu contexto é ganhar muito? Porque muito é questionável, como Uhum. dissemos. Então, procura data hackers, a pesquisa que esses caras fazem, que eles entrevistam, né? Cientistas de dados, analistas, engenheiros e coloca lá a variação dos salários. E aí você vai ver qual é a variação para cada cargo. E aí você entende se aquilo é muito para você ou não. E aí eu sempre vou incentivar. Tome sua decisão, essas perguntas, baseada em dados. Então, procura, né? Onde tem informação que diga sobre isso. Porque uma coisa é, a Adriana, quanto que a Adriana ganha? Vou inventar aqui. A Adriana ganha 100 mil reais por mês. Nossa, então eu vou trabalhar onde a Adriana trabalha. Brother, o que a Adriana fez para chegar lá? Eu não ganho tudo isso, né? Um dia chegarei. Mas, pô, o que ela fez para chegar lá e o porquê que ela ganha isso? Aí você vai ver no histórico de todos os outros ganham até 20. Então, Aí é qual a pouco, é. probabilidade de eu ser uma Adriana? É a mesma coisa do Warren Buffett tá aqui entre nós. E aí É. você percebe que, cara, se é para eu usar como comparação, a ideia é que você se compare com uma massa que seja semelhante à sua, né? E aí você entende quem você acredita que você vai estar ali dentro. Mas tudo que é relacionado a salário, a recomendação que eu faço, e normalmente compartilho o tela e abro a pesquisa, olha aqui, é isso aqui que está acontecendo no mercado hoje, são esses valores. Mas olhando, pensando na situação do Brasil, são salários incríveis. Para mim, acima de 5 mil já é um ótimo salário. Sim. Então, É, tudo uma questão disso, né? Falar assim, o que que é ser rico, né? Pô, e aí entra na subjetividade pra caramba, né? Mas enfim, é uma área legal aí pra agora, vai mencionar ficar também. bilionário sendo um analista ou um cientista de dados? Não, aí quem são os bilionários? Vai ver quem são. Vai lá se tem analista e cientista de Não, dados lá dentro. Se tiver, é porque ele está empreendendo, está fazendo outra coisa, né? é. Então, são racionais que você tem que levar em consideração. Então, Uhum. não acredito que vai virar milionário. Bilionário, não vai. Milionário você consegue se você souber poupar. Mas bilionário, com certeza não. Porque você é CLT, né, brother? E tem assim também, né? Algum tempo atrás, trazendo as startups, né? E começam os termos novos ali e tal, né? Começou a falar bastante de dados e tal. Aí em um determinado momento, eu peguei um pouco de ranço, porque eu trabalhei num lugar que falava muito disso e eu tinha um pouco de ódio, né? Da frase data-driven, né? Ai, a nossa cultura é data-driven e tal, não sei o que. Tá, beleza. Só que qual que é o problema? A gente tem, dois grandes tipos de dados. Você tem o dado qualitativo e o quantitativo, certo? O quantitativo, vou simplificar, é número. Tantos por cento, tantos não sei o que, para lá. E o qualitativo, me dane-se, cara. Tipo, a opinião do seu usuário. Aí ele foi lá e escreveu um feedback lá, escreveu um monte de coisa lá e tal. É mais difícil de você quantificar isso, né? E aí, supostamente, muitos dados qualitativos eram ignorados, porque eu não era muito um trabalho. Vamos ficar só nos números. E aí, quando usar um, quando usar outro, e como lidar com dados qualitativos, cara, porque é difícil pra caramba também, né? Porque nem tudo você consegue colocar em número, né? E aí, como é que resolve? E faz colocar em número. Essa é a nossa premissa como estatísticos ali. Então, por exemplo, você falou muito do lance texto. A gente já tem métodos hoje que fazem o texto virar número. Tem métodos, SVD, sei lá. Vou fazer a contagem de quantas vezes aquela palavra apareceu. E aí tem uma palavra que é positiva, tem uma palavra que é negativa, então a gente consegue chegar numa estimativa de bom ou ruim. Então, esse problema é um problema que é um fato. Tudo que é texto é mais complexo da gente trabalhar, mas a gente já está em 2025, que é um momento em que muitas coisas a gente já criou racionais de como lidar. E o como lidar, um texto sempre vai envolver ou uma contagem, e aí ver aquelas palavras que são mais frequentes,
ou um racional, por exemplo, uma LLM, que também tem todo o conceito probabilístico ali por trás, mas ela tem a memória de ver o que foi dito antes para trazer um pouco mais dessa ideia de contextualização. Então, entre um e outro, sempre o que é mais fácil, como você disse, é o número, porque eu consigo tirar as medidas e é mais fácil de lidar, mas o texto hoje já não é mais um super impeditivo. A gente tem técnicas de test mining que ajudam a gente a tirar informações e valor dali de dentro. Então, hoje já é possível a gente fazer alguns tipos de análise também. Aliás, várias análises, né? É. É porque você está aí no universo de educação também, entra naquele negócio, cara, como é que eu metrifico o aprendizado do bendito aluno, né? Aí você entra em. Você consegue ir lá, ter nota. Né? Você tem como ter algumas coisas, mas você não chega num dado legal pra caramba, né? Onde fica na subjetividade ali e tal. É um negócio muito individual. Então, é porque eu sou da teoria de que nem tudo você consegue colocar em dados e acreditar fielmente naquilo. Você tem que levar mais coisas em consideração. Dados é uma forma de você levar em conta para tomar decisão, mas não, você não pode ser só também, né? Eu O, concordo 100% com você, até senão, porque depois que eu comecei a empreender, eu entendi que, porra, ciência de dados, análise de dados é linda, mas quando o tolete tá no meu cu, é outra história. E aí, esse é um ponto que é bem válido, assim, ter uma discussão, que é, cara, eu posso ter qualquer número. Na hora que a decisão vai ter consequências direto, não só em mim, mas também quem está embaixo, envolve esse outro lado que você está dizendo, que é um pouco do instinto, do que eu quero, para onde eu vou. E aí você percebe que realmente dados não vão resolver todos os problemas do mundo. Eu acho que nem é essa a pretensão. Porque como a gente está falando de futuro, foi aquele lance lá que a gente falou antes, como a gente está falando de futuro, por mais que eu tenha um conceito teórico incrível e faça uma ótima previsão, pode vir uma pandemia. Então eu tenho que assumir o é, risco. E aí eu assumindo esse risco, eu percebo que não basta ser só data driven. Eu tenho que ter estratégia e coerência perante o que eu estou buscando. E aí esse é o papel de um diretor, de um CEO, do caralho que for. Ele tem que saber o que ele está buscando, porque se ele não sabe o que ele está buscando, não adianta ter dados. uhum. Ele não vai saber mensurar o que ele quer ou não correr de risco. Então, Sempre há risco, né? Não tem como. sempre, exatamente. E alguns a gente consegue mensurar, outros não. E aí, porque está relacionado ao seu objetivo. Então, isso é um fato, assim, a cultura data-driven, ela é bonita, linda, mas ela não é única e nem pode ser sozinha, porque se for só data-driven e não tiver estratégia, e aí? Também não sabe para É. onde está indo, né? Então perde a essência do destino, né? Do qual é o lugar. Então eu não discordo dessa sua fala, não. E tem que ter objetivo, tem que saber onde você quer, qual é a meta, o que eu estou buscando. E aí, quem vai tomar essa decisão tem que levar em consideração o dado, as previsões, assumindo que estatística pode errar e você correr seu risco. Então é isso. E por que essa pessoa que está nos assistindo neste momento não deveria aprender dados? Olha, você não deveria aprender dados para você não ficar muito pensante. Ó, viver por osmose é muito mais fácil, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais complexo fica a vida. Se você quer Então, continuar sendo um apertador de botão, pronto. não estude nada a fundo, porque realmente seu cérebro vai mudar, e aí você vai ver o mundo de outro jeito, e é um jeito novo. Então, se você tem medo do novo, se você tem medo de mudanças, definitivamente a área de dados não te ajuda. E, ó, falando uma experiência pessoal minha, é, eu sempre me alimentei, como a maior parte da população, comendo de tudo e tudo de boa. E aí, eu, com esse discurso, não, tem que olhar para dados, bababá, bababá, eu falei assim, mano, deixa eu ver uma das coisas que está acabando com o planeta, né? Porque eu estava morando no Canadá e, puta, uma nevasca absurda, puta frio, chegava aqui no Brasil, um puta de um calor. Eu falei, mano, nada tá normal, tá tudo nos extremos. O que a gente está fazendo? Aí fui dar uma pesquisada e chega a dados. E um dos pontos muito que influenciam é a produção de vaca que, né, que tá destruindo algumas coisas aí do meio ambiente para eu comer carne. Aí eu falei, então por que eu tô comendo carne? Aí eu preciso comer carne todo dia? Eu não tô nem falando pra você abdicar, eu preciso comer carne todo dia? Aí você descobre que você não tem a necessidade de comer carne todo minuto. Eu fui treinada no almoço e janta. E Aham. aí, velho, aí você fala, tá bom, então eu vou tentar mudar.
E aí entra uma dor. O dado te disse um fato. Só que o que adianta eu te dizer um fato se você não muda? E aí vem a ação, né? Que é a parte mais complexa até. Porque a análise, ela gera informação, mas se você não toma uma ação, fudeu. E aí entrei num dilema, mano. Aí eu fiquei um tempão vegana e agora eu tô um pouco mais flexível, mas assim, Você tá na média agora. eu diria agora, nesse momento, que eu tô na média. Tô na média, não na mediana, tô na média, que a mediana tá lá comendo carne todo minuto. Mas é muito louco isso, porque quando você percebe que o dado te deu uma resposta que não era aquilo que você queria, aí você fala, É, fudeu, mano, porque agora eu tenho que eu mudar o acho meu que comportamento. eu acho que os dois dados que mais geram depressão na população mundial é o da balança, quando você sobe nela, e o saldo bancário, cara. São dados tristes, assim, né? E aí, o que que você vai fazer, né? É um fato. O que que você vai fazer com isso Aí, depois? Aí agora você é cria outra um plano conversa. e muda a sua ação, né? Algo tem que acontecer ali se não tá te agradando, né? Essa é é a parte mais Exatamente. difícil. E aí, olha que louco, aquelas empresas que querem ser data-driven, muitas delas olham o dado e falam, caralho, que trabalho absurdo. E aí, prefere ignorar e segue a vida igual. O que adiantou ser data-driven? É. E eu acho que a maior mudança, assim, é as pessoas entenderem que o dado ele dá uma direção, mas você tem que fazer, né? Um exemplo que eu vi isso foi vendo. Eu tava no Netflix e fui ver aquele seriado que fala do acidente lá do avião. Lembra aquele de Congonhas que desceu e entrou no prédio Sim. da frente? Da TAM. É, exatamente. 3489, sei lá, um bagulho assim. Cara, eles já sabiam que aquele acidente ia acontecer. Ou seja, os dados já diziam. Só que ninguém tomou uma ação. O que adianta dado dizer se ninguém age? E aí morreram 129 pessoas. Então, quer dizer, 199, sei lá. Entendeu? É isso. Olhar algo e ignorar algo não se torna data-driven. E muitas empresas fazem isso. Então, data-driven é bem questionável. Sem dúvida. Pô, Adriana, obrigado aí por ter topado, cara, bater um papinho aí Cadê? comigo. Foi bom demais aprender um pouquinho da área de dados, né? Que a gente ouve falar tanto, mas a gente sabe mais ou menos, né? Na parte da tecnologia aí, o pessoal de desenvolvimento, o máximo de dados que faz é a conexão no banco de dados ali, né? Num crudezinho maroto, mas aprender um pouquinho mais e dessa importância até de você ir, de repente, um pouco além na carreira de desenvolvimento mesmo para crescer, aprendendo um pouquinho de estatística e dados de maneira geral, faz uma diferença danada, cara. Então, obrigado aí por ter trazido conhecimento para nós aí, ó, no Papel Tech. Aplicar análise e ciência de dados em desenvolvimento, porque tem muito espaço, que nem as histórias que eu contei. Eu que agradeço, Gus, parabéns pelo seu trabalho, fiquei muito feliz de estar aqui, foi bem divertido, muito obrigada. E galera aí que segue o Gus, se tiver interesse, vem estudar comigo, já vira o meu jeito, enfim, você vai sair daqui entendendo, porque essa é a minha missão, né? Entendendo como as coisas funcionam. E eu tô sempre à disposição aqui, quem precisar, seja aqui no Instagram, não sei onde vai passar isso aqui, né? Acho que é Spotify, né? Que eu assisti tudo no Spotify, os outros. Sim, Então, tô lá no Instagram, tô no LinkedIn, tô em tudo quanto é canto aí, é só procurar SN Rocks ou Adriana Silva e eu tô à disposição. top demais. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech, espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima.